Meus irmãos, enquanto o pessoal vai saindo, vamos adiantar, abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Vou fechar aqui, ó. Daniel, capítulo 1, de 1 a 21, em sua totalidade. Eu vou ler o texto sagrado, peço que os irmãos acompanhem silenciosamente em suas Bíblias. Daniel, capítulo 1, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa cidade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Palavra do Senhor. Daniel 1. Então, estamos na segunda aula do que vai ser a sequência de estudos da UMP, sobre não se contaminar no mundo. Pode passar o slide, por gentileza. Lembrando no material base, aquele livrinho do Dr. Eber Júnior, Amando a Deus do Mundo, e o livro de Daniel. Pode passar, por favor? Então, aí está o cronograma, para que vocês saibam que os filhos de vocês, em idade da mocidade aqui da igreja, vão estar estudando até novembro. Hoje, então, nós estamos na segunda aula, que são os capítulos 4 e 5 do livro, Não se contaminar. Deus honra os que não se contaminam. Pode passar o slide, por gentileza? Então, vamos ao nosso texto. Aqui nós temos, nos 2 primeiros versículos, um apanhado histórico, certo? Nós temos aí, se vocês quiserem ler depois o que aconteceu, tem 2 Reis 24, 10 a 17, o templo é saqueado, é levado embora. Cativos são levados também, só fica lá realmente a raia miúda do povo.
fica no livro de Jeremias, que relata quando a Babilônia entra, é quando você tem uma reforma agrária lá, porque só ficou mendigo, só ficou o povo despossado, né, para cuidar das vinhas, dos campos. Quem não fugiu para o Egito foi levado embora. E foi levado embora o pessoal que era nobreza, os guerreiros, artesãos. Nabucodonosor não chegou lá simplesmente para destruir todo mundo, foi para dar uma lição em Judá, porque Judá era para ser um vassalo, e estava se aliando com o Egito contra a Babilônia. Não, então vou deixar aqui um rei que eu que mando. Né, tirou o rei Jeoaquim e botou um outro rei, que era o tio dele. Mudou o nome. Mudar o nome que a gente vê na história de Daniel aqui é uma coisa de autoridade. Se eu mudo o seu nome, eu tenho autoridade sobre você. Quando Jacó luta com Deus no Val de Jaboque, Deus muda o nome dele, seu nome não é mais. Né, Jacó pergunta, qual que é o teu nome? O que você quer saber meu nome? O seu nome agora vai ser Israel, não vai ser mais Jacó. Né, mudar o nome é sinal de autoridade. Então, o rei anterior, Jeoaquim, ele é deposto, é levado embora, junto com artesãos, guerreiros, nobres, jovens, isso que você vê, jovens doutos, bonitos, né? Ou seja, é como se invadissem aqui Rio Claro e levassem os jovens da terceira igreja, né? Só gente bonita, inteligente, capaz. Esses aqui que eu quero servindo no meu palácio. E deixou a raia miúda, e deixou o rei, que era o tio, ou seja, nem estava na linha sucessória, para o cara saber que ele devia o trono dele ao rei Nabucodonosor, para não se rebelar, e mudou o nome dele de Matanias, que significa presente de Jeová, para Zedequias, que justo é Jeová. Olha, eu vim aqui, eu que dei o trono para você se rebelar contra mim, você está se rebelando contra seu Deus. Mudar o nome é sinal de quem é que dá as cartas. É o que a gente vê aqui, Daniel, Misael, Ananias, Azarias estão nomes mudados. Vocês não estão mais em Judá, vocês agora estão na Babilônia. E é isso que acontece nesses 2 primeiros versículos. E alguns destes, que são jovenzinhos, doutos, versados em ciência e tal, eles vão ser levados com bolsa integral durante 3 anos para fazer a Federal da Babilônia. Estudar toda a cultura dos caldeus, toda a ciência política, a astronomia, a matemática, tudo para que eles possam trabalhar na administração pública do império. E outra, esses foram os jovens, que é quando você pode reformatar a identidade. Alguns de vocês têm parente no exterior, né? Sabe que quando a criança nasce lá nos Estados Unidos e cresce lá, a identidade é outra, né? Não fala, tipo, vocês que têm, sei lá, neto nos Estados Unidos, o menino não fala português. Eu falo de modo muito diferente. A identidade foi reformatada. A criação foi outra, o ambiente foi outro, não é isso? Esse é o objetivo, pode passar o slide. Esse é o objetivo de que nós temos aqui nos versículos 3 a 7. Reformatar a identidade. Então, versículos 3 a 4, você tem a elite da juventude. Vai ser levada para 3 anos, um curso realmente de imersão total, morando no palácio, comendo o que tem no palácio, para se aclimatar completamente. E o Daniel e seus amigos têm lá os nomes trocados, igual aconteceu com o rei. Quem tem a autoridade de mudar o nome é quem manda as cartas. É o cara que paga a conta, né? Quem paga a conta escolhe o menu, não é isso? Pois quem dá o nome é quem está mandando. Então, Daniel, que significa Deus é meu juiz, em hebraico, teve esse nome mudado para Beltesazar. Não é muito claro o que significa, mas Bel é como se fosse Senhor. É o nome, assim como Javé é chamado de Senhor Adonai, Marduk, que é o deus babilônio, né, um dos grandes deuses, é chamado de Bel, que significa Senhor. Então, Beltesazar é algo tipo príncipe de Bel. Ou então, Bel, o que serve a Bel, em quem Bel se alegra. Ananias, que é de onde vem o nome Ana, Hana, né? Então, Hananiah, que é o nome de Jeová achou graça diante dele, Jeová o favoreceu, é mudado para Sadraque. Esse Ak que tem no fim do nome é uma referência a Ahu, que é a lua. É um deus. Vocês estão vendo por que é que muda o nome, né? Ó, esse negócio de El e Yahvé ficou para trás. Agora é Bel, agora é Ahu. A identidade de vocês vai ser outra. E são jovenzinhos adolescentes. A gente às vezes tem medo de soltar nossos filhos, né? Criança para lá. Imagina vocês agora completamente despossado de suas terras, levado cativos, seus meninos de 13, 14 anos, super inteligentes e capazes, estão sendo levados, estão sendo nomes mudados para divindades estrangeiras. Você está sendo completamente reformatado em sua identidade. Misael, que significa quem é como Deus, Mi significa quem, né? O She é a partícula relativa e o El é Deus. Quem como Deus? Tem esse nome mudado para Mesaque, que é algo tipo o convidado do rei, com referência a Ahu, novamente a lua,
E Azarias, que significa que Javé ajudou. Azar é uma palavra feia no português, no hebraico significa auxiliar. Auxílio, ajuda, socorro, né? Ou seja, Jeová socorreu, Jeová ajudou, pois agora o nome dele mudou para Abed-nego. Abed é servo, escravo, e Nego é o nome que eles davam para o planeta Mercúrio. Vocês lembram quando a gente fez a série aqui em Sofonias, que o exército dos céus, a astrologia babilônia, né, eles invocavam os diferentes, não é o Mercúrio, o deus romano, mas é o planeta. Então, os nomes foram todos reformatados para divindades babilônicas. Vão morar 3 anos nos dormitórios da Federal da Babilônia, comendo o que eles comem, aprendendo o que eles aprendem, sendo treinados para assistir diante do rei. Assistir é de assistência, de ajudar. Você vai ser treinado para ser servo. Um servo de alto escalão, um servo da alta burocracia do império, mas ainda assim um servo do rei que conquistou o seu país, que lhe desapossou de sua terra e que mudou o seu nome, para que você saiba quem que manda em você. A misericórdia do mundo é pesada, né? Pesada. É muito bom receber uma bolsa de estudos, né? Pensão, cama, é muito bom. A misericórdia do mundo é pesada. Pode passar o slide, por favor. Aqui é o que o reverendo Eber Júnior fala no seu livro sobre essa parte, né? Que aceitar a mudança de nome e até a educação pagã é como tolerar certo grau de impiedade na escola ou na empresa, contanto que não afete o nosso interior. Vou dar uma pausa aqui. Ninguém quer palmatória do mundo, né? Pessoal, você é o fiscal da moralidade na faculdade, no trabalho? Não é. Tem certas coisas que simplesmente fogem da sua alçada. Mas isso não pode afetar o seu interior, não pode mudar as fontes de vida que jorram do coração. Afinal, não temos como evitar toda a prática do mal neste mundo perverso. Toleramos muita iniquidade ao nosso redor. Porém, aqui vem um porém, quando os padrões impostos começam a mudar a nossa mentalidade, o botão de alerta precisa ser acionado. Quando você, depois de determinado tempo, andando com aqueles colegas da empresa ou da faculdade, está falando coisas, pensando coisas, que 1 ano antes você nem pensaria em ter falado, não é que você ficou mente aberta. É que você virou boca de esgoto mesmo. Não é que, eu sou muito mente aberta, meus avós tinham uma mente fechada. Não, você abriu tanto a cabeça que o cérebro caiu para fora. Você está sendo reformatado e não percebe. Está comendo das finas iguarias da Babilônia e está se regalando com elas. Aí continua o Dr. Eber Júnior, e julgo que a estratégia mais eficaz do mundo é a de conduzir você, eu não consigo ler ali, vou ler aqui. Vocês conseguem ler aqui, né, que eu pus em vermelho? A pensar com os mesmos padrões que eles pensam, em coisas que aparentemente não são pecaminosas. Isso é reformatar a identidade no quesito de fé. Aquilo que Deus chama de mal, você passa a chamar de bom. Porque aquilo que estava ao seu redor, você absorveu igual uma esponja. Sua identidade foi reformatada. Todos nós já nascemos com identidade. Vocês nasceram aqui, vocês são rio-clarenses, são brasileiros, às vezes até a escolha de equipe esportiva pelo qual você vai torcer é uma coisa muito importante na sua família. Todos nós temos diferentes identidades. O cara é engenheiro, tem cabeça de engenheiro. O cara é artista, tem cabeça de artista. No entanto, antes de todas essas identidades, você tem uma que é a de filho de Deus. E a essa identidade, as outras se subordinam. A partir do momento que sua identidade foi reformatada de modo tal que você, quando menos percebe, está defendendo aquilo que você antigamente não ousaria defender, alguma coisa está errado e o alerta tem que ser aceso. Foi por isso, pode passar o slide, que Daniel, versículo 8, resolveu firmemente não se contaminar. Esse aqui é o versículo da minha criação, o versículo que meu pai mais leu para mim e para minha irmã. Resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, nem com a comida, etc. e tal. A resolução firme, mas a convicção, elas têm que resultar em coragem. Porque se você tem resolução firme, mas não tem a convicção, você não vai ter a coragem para agir baseado em convicção, vai agir baseado em conveniência. Se tem uma coisa que o Novo Testamento deixa muito claro, é que você age baseado, aliás, a Bíblia inteira, mas Jesus Cristo reforça isso, você age baseado em convicção e não em conveniência. Quem me confessar diante dos homens, eu confesso diante do Pai. Não é isso que ele fala. Convicção e não conveniência. E Deus honra a coragem, a gente vê no versículo 9. Porque ele vai lá, falou para o chefe dos eunucos, cara, eu não quero comer isso não. Mas Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O chefe dos eunucos não tinha que se compadecer, não tinha nem que dar conversa com eles. Quem que é esse menino de 15 anos?
Porque provavelmente, para reformatar a idade, com 15 anos é a idade adequada. Porque mais velho que isso já está pronto para ir para a guerra. Está pronto para casar, ir para a guerra. Aí quem que é esse menino que está querendo, acabou de sair da UPA, e está querendo dizer o que não quer comer? O rei mandou, o rei Nabucodonosor mandou, o Senhor do mundo conhecido mandou. Aí tem esse menino que não quer? Acho que ele ficou até impressionado, né? Mas Deus concedeu misericórdia. Se for para a gente virar mártir, ótimo. Se não, Deus vai mandar gotas de misericórdia para guiar o nosso caminhar e vai honrar aqueles que não se contaminam. Seja com a cura do martírio, seja com uma situação como essa. Pode passar? Aqui outra coisa que o Dr. Eber fala, contaminar-se com as finas iguarias do rei não era apenas acostumar-se com o conforto babilônico, mas envolvia quebrar as leis cerimoniais, a dieta alimentar, e morais, a adoração idólatra, que todo judeu deveria obedecer. Nós dividimos a lei do Senhor para fins pedagógicos em 3. Que é a lei moral, aquela que vale para sempre. Não matar, não roubar, vale para sempre. As leis cerimoniais, leis dietéticas, né, que foram revogadas no Antigo Testamento. Ou seja, o Pedro, né, vê aquele toldo abrindo, um bocado de bicho, Deus manda matar e comer. Não, aquilo ali foi sinal de separação a determinado tempo, assim como as cerimônias levíticas, os sacrifícios e tal. Vindo Jesus, aquelas coisas cumpriram sua função, não precisa mais. É igual quando o sol nasce, você não precisa mais acender a luz, né, você desliga a luz. Cumprir o seu papel não é mais necessário. E tem também as leis civis, que essas eram específicas da teocracia israelita. Na nossa confissão de fé, capítulo 19, artigo 4, nós falamos sobre a equidade geral. Nós não precisamos replicar exatamente aquelas leis civis, mas a equidade geral delas, você pune o crime. Né? Precisa ser por apedrejamento? Não, mas você pune o crime de acordo com o que a cultura brasileira vai ser de encarceramento. Então, pronto. Mas o crime tem que ser punido. Né? Ou seja, fica a equidade geral. Então, aqui, o que permanece, inclusive até hoje e até o dia que Cristo voltar, são as leis morais. Naquela época, você tinha ainda as leis cerimoniais, coisas que eles não podiam comer. E Daniel escolhe, eu prefiro correr o risco de vida a quebrar a dieta que é ordenada pelo Senhor. E Deus honrou a coragem, porque o eunuco vai dar a conversa para ele, não tinha que dar. Pode passar o slide? O eunuco, ele também morre de medo. Não é que o eunuco aqui, não, você vai comer, se isso é ruim mesmo, você vai comer o que eu mandar. Não, o eunuco está morrendo de medo, olha o versículo 10. Cara, eu tenho medo do meu Senhor. Ele que mandou, aí pronto, aí ele vai, vocês não vão estar bem, vocês vão estar fracos, aí vocês vão colocar em perigo a minha cabeça para com o rei. Muitas vezes, aquele que é o nosso, digamos, não é nem inimigo, às vezes nem mesmo adversário, mas o nosso antagonista na situação, ele incita sobre situação que a gente não consegue perceber. Então, você tem um olhar com misericórdia. O eunuco, não é que o eunuco aqui, eu sou ruim mesmo, vocês dominados, né? Imagina, aqui está a elite de Judá, os príncipes. Não quero tratar vocês mal, mas olha, eu não posso fazer isso. Porque eu morro também, cara. Vocês vão se dar mal, eu vou me dar mal, e aí, como é que fica, né? Eu já não tenho linhagem, eu sou eunuco. Meu nome vai ser apagado da face da terra. O máximo que eu posso fazer aqui é servir o rei e ser imortalizado em alguma inscrição babilônica. Eu vou morrer precocemente também, porque vocês não querem comer? Difícil a situação para ele, né? Aí vem os versículos 11 a 14, que Daniel põe a fé à prova. Daniel tem uma fé tão convicta que ele a põe à prova. Você faz o seguinte, cara, pode passar o slide? Faz o seguinte, vamos testar 10 dias. Vamos fazer tal e tal coisa. E ele vai e promete um resultado. E se não for, eu vou me submeto. Ele põe a fé à prova. Ele está tão convicto de que Deus supra as necessidades que ele põe a fé à prova. Pôr a fé à prova é algo que o próprio Senhor nos ensina nos livros proféticos. Quando a gente pensa em Malaquias 3,10, só lembra do abuso que esse versículo tem por causa do dízimo, né? Trazei todos os dízimos da casa do tesouro e tal. Mas, abusos à parte do que nós vemos no evangelicalismo brasileiro contemporâneo, há lá uma verdade muito boa que o próprio Senhor nos ensina, que é o quê? E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Ele vai e continua falando, vocês estão com medo de sustentar a minha obra, porque acham que vão passar fome? Eu supro para vocês. Provai-me nisto. O Senhor mesmo fala, quando o Gideão está com medo de obedecer ao chamado do Senhor, o Senhor vai e dá provas para ele. Pode ir. Gideão junta 32 mil lá, não, tem gente demais, para tudo isso não. Que é isso, senhor? Você quando você falou comigo, eu estava escondido, malhando trigo numa caverna com medo, né? 32 mil, eles são mais, não, é gente demais. Ficou 10 mil, é gente demais ainda, baixa 300. Provai-me nisto.
Provai-me nisto. Convicção e não conveniência. No Salmo 23, que nós estudamos, sem ser na quinta passada, na anterior, quem não está vindo para os estudos de quinta-feira sobre o Salmo está perdendo. Nós vimos que o salmista não distingue entre a necessidade espiritual e a necessidade material. Ele não faz essa dicotomia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, e ele termina o versículo 5 e o versículo 6 dizendo o quê? O copo transborda, a mesa está posta, coisa que come, e bondade e misericórdia me acompanharão, a paz de espírito. Deus vai suprir. Provai-me nisto, e Daniel tem tanta fé nisso que ele põe a fé à prova. Pode passar? Aí chegamos aos versículos 15 a 17, os Daniel e os amigos apresentam resultados. No fim dos 10 dias, estavam mais bonitos, estavam mais robustos, o cozinheiro-chefe fica impressionado. Isso aqui é uma coisa importante, porque às vezes o pessoal fala, ninguém gosta de mim na faculdade, porque eu sou crente, sou perseguido pela minha fé. Rapaz, não sei, cara, você está estudando por falta, seus trabalhos são porcaria, é tudo no chat GPT, suas notas são baixas. Talvez não seja porque você é crente, não, é porque você é ruim mesmo. Porque você é um péssimo testemunho do Senhor. Nossas vidas, às vezes, vão ser a única Bíblia que o ímpio vai ler. E é isso que ele está lendo? Então, se você estiver sofrendo alguma animosidade da parte de alguém, certifique-se de que, de fato, é por causa do seu bom testemunho. Não dê a munheca para ninguém torcer. Eu não estou dizendo que você tem que ser o melhor em tudo, mas você tem que dar o máximo de si em tudo. Então, uma vez eu conheci um cara que saiu do seminário, disse que estava sendo perseguido no presbitério dele porque ele era extremamente ortodoxo. Mas eu conheci o cara quase reprovando por falta, não aparecia nas aulas. Será que é por causa disso? Não sei, talvez, digamos, se tivesse o fundo de verdade, ele deveria não ter dado essa ocasião. Teria, de fato, faça tudo. Daniel botou a prova, mostrou o resultado. E aí, Deus honra a firmeza de todos os amigos, mas a coragem de Daniel ele honra de tal modo que, além de aprender as aulas de ciência política, de astronomia, de não sei o quê, a Daniel ele dá modos extraordinários de comunicação com o divino, né, que são os sonhos. Botei ele 1 Reis 3, 5 a 15, Deus fala com Salomão por sonho. E visões, né, que são, como eu falou, com Abraão, né, que são os modos antigos da comunicação do Senhor com os humanos. Hebreus 1, como é que começa? Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, falou-nos hoje pelo Filho. Então, assim, hoje nós temos algo muito superior ao que Daniel tinha, que é o cânon completo. Mas a Daniel, Deus deu não apenas as notas 10 na Federal da Babilônia, como deu ainda a capacidade de sonhos e visões. E que ele vai usar isso para glória do Senhor, servindo Nabucodonosor. O que mostra que mesmo no ambiente em que você não é a maioria, você é a minoria, você pode honrar a Deus no mundo e amar a Deus no mundo, dando o melhor de si para servir ao seu próximo. Interessante isso, né? Você chega na faculdade, aqui todo mundo perdido, né? Não sei o quê, estou nem aí também. Apatia não é virtude espiritual. Apatia não cria heróis da fé. Os heróis da fé que receberam a coroa do martírio ou que foram honrados por sua coragem, todos eles têm em comum que nenhum deles tinha apatia como um traço de caráter. Apatia não é sinônimo de espiritualidade. Isso não me afeta. Deveria. Porque se certas coisas não afetam mais, não entristecem, você já se habituou, já se aclimatou a essas coisas, você já teve sua identidade reformatada. Você está insensível ao agir do Espírito Santo. Isso não é boa notícia, de modo nenhum. Pode passar? Jeremias 48, falando, isso aqui é sobre a destruição de Moabe, tá? Ou seja, Moabe tinha que ser destruído por causa das coisas ruins que fez. Ele diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, não é sobre o trabalho no templo. Era sobre a execução dos decretos de Deus. A execução dos decretos de Deus acontecem na sua vida diariamente. O trabalho na igreja é ótimo, mas se você tem uma ética compartimentalizada que não permeia a totalidade da sua vida, você está fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Quando você estuda na faculdade, faz seus trabalhos, é para o Senhor que você faz antes do que fazer para o seu professor. É para o seu aprendizado, para servir a sociedade, servir o seu próximo com a sua capacidade, antes do que tirar uma determinada nota, só o suficiente para passar. Quando você
plagia, quando usa GPT, quando toma a conveniência e não a convicção, você está fazendo a obra do Senhor relaxadamente. O que é esperado do crente é algo muito diferente daquilo que é esperado de um descrente. Lucas 12, Senhor Jesus Cristo nos diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Algum ímpio pode dizer que recebeu tanto quanto um crente que recebeu a salvação em Cristo Jesus? A quem muito é dado, muito é cobrado. Deuteronômio 6, 5 a 9, que foi o texto de sexta-feira, anteontem, que nós fizemos aqui no culto dos homens, um texto de formação de sociedade, formação de família. O primeiro grande mandamento qual que é? Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Isso no texto hebraico. Por que no texto hebraico? Porque o coração não é só os sentimentos, né? Que é o que a gente pensa, estou de coração partido, ela não gosta de mim. Não é isso que é o coração no hebraico. O coração no hebraico é de onde flui os mananciais de vida, é a nossa mente, de onde vêm as nossas ideias, inclusive. É por isso que quando Marcos, escrevendo para um público romano, e Lucas, escrevendo para o público grego, quando eles transpõem esse texto para a boca de Jesus Cristo, eles vão e colocam, além de coração, alma e força, coloca entendimento. Porque entendimento é o que está por trás também disso. Eu faço conscientemente essas coisas. E 1 Coríntios 10, 31, que é o quê? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória do Senhor. Daniel tinha uma fé que ele pôs à prova, ele mostrou o resultado. O crente, ele vai mostrar o seu resultado. Não porque ele vai ser melhor que todo mundo, porque talvez você tenha a capacidade de ser melhor do que todos os seus concorrentes. Mas se você não for melhor, se você não colocou algo que supere os outros, seja porque realmente lhe falta habilidade, porque tudo que você podia fazer, você fez. Pode passar, por gentileza? E no versículo 19 a 21, nós temos então aqui que aí acabou, formatura. Tem a formatura da federal, aí vai lá o rei de Paraninfo da turma, e quem que ganha o prêmio de melhor aluno? Os amigos de Daniel. Daniel e seus amigos. Né? Aí vai lá, e ele vê, rapaz, 10 vezes mais outros do que os outros. Você tem uma outra motivação para trabalhar, para cumprir sua obra, no dia a dia, no viver diário, no andar com o Senhor, no estudar, no trabalhar, no criar seus filhos, quando você percebe que o que você faz não é indiferente para Deus. Aliás, quando nós batizamos nossos filhos aqui, os pais fazem um voto, os votos batismais. Orar com e por eles, ler a Bíblia por eles, tal. Por quê? Porque o filho não é meu projeto de vida, era meu sonho ser pai. A questão não é essa. Você é custódio de uma alma que pertence ao Senhor. Tudo, para usar a linguagem de coach, né, tudo high stakes quando a gente fala de cristianismo. Tudo, porque é o Senhor que deu, é o Senhor que nós vamos apresentar. A parábola dos talentos, pode passar o slide? A parábola dos talentos nos traz justamente isso. Você vê que um tinha 5 talentos, multiplicou para 10. Ótimo. Um tinha 2, multiplicou para 4. Ótimo. Ele deu o melhor de si. Se você não conseguir superar os outros nas coisas, não tem problema, porque não é competição com o resto do mundo, mas você não tem desculpa de não dar o melhor de si. Você não consegue reter, você não deve reter sua habilidade, você não deve reter ajuda, auxílio, se estiver ao seu alcance de fazer o bem. A vida do crente é uma vida de caminhar com Deus. Isso aqui não é igual ao sistema sacerdotalista de algumas tradições ditas cristãs, em que você faz o que quiser, eu me confesso, acabou, né? Estou bem, estou em estado de graça, agora eu caio na gandade de novo, eu vou. Não é um banho que você toma, é um caminhar constante, santidade constante em todo o seu agir. E aqui, como é que ele fala para o homem que reteve esse talento, que enterrou? Desculpa, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso esconde na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Desculpinho esfarrapado, não, Senhor, é que você é muito perfeccionista, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo atingir. Está aqui, está aqui de volta. Está aqui de volta. É como que o Senhor responde, servo mau e negligente, e aí pula, fala, dá uma esculhambação no homem, daí pula, e o servo inútil, não sai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A questão não é ser melhor que todo mundo, mas você vai agir no máximo das habilidades que Deus lhe deu. Você não tem um limite finito de habilidades e, se eu der tudo de mim aqui, eu não vou ter para depois. Deus honra quem age com convicção. Deus honra a coragem. Deus honra aqueles que não se contaminam com a visão do mundo. Pode pular o slide, por favor?
Opa, pode falar quem foi? O próprio senhor fala, rapaz, botava na poupança, né? Botava no banco, render pelo menos o DI. Não é? Hoje, mas se naquela época já tinha botar para receber o juro básico, né? Pelo menos a Selic cobria, né? Então, aí nós temos aqui algumas conclusões, né? Primeiro de tudo, não tem educação neutra. Sabe, a rapaziada vai aqui para a faculdade. Fiquei muito feliz ontem de saber, Vini, que você vai para o INSPER. Baita de uma escola. Sabe que eu sou homem da FGV, né? Mas eu amo o INSPER também. Vocês sabem que tem 13 mil escolas de negócio no mundo. Apenas 140 delas têm a tríplice coroa de credenciamentos. Europa, China e Estados Unidos. No Brasil, só 3. A FGV de São Paulo, onde eu estudei. A FGV do Rio. E o INSPER, para onde vai o Vinícius. Está aqui o nosso Daniel. Amém, né? Está aqui o nosso Daniel. Está indo para lá. Então, assim, mas educação não é neutra. Educação não é neutra. Toda educação é confessional, são os valores. A questão aqui, confissão de quem? Então, vocês que vão para o Claretiano, vão para a Unesp, vai para o INSPER, vai para onde quer que seja, saibam que vocês estão indo para um lugar que não é a sua casa. Não é a sua casa. Vocês estão lá para adquirir a sabedoria que o mundo tem a oferecer, que tem muita coisa técnica muito boa, para adquirir habilidades, para servir ao seu próximo e à igreja, no nível que outras pessoas sem essa capacidade não serviriam. Vocês estão indo lá para servir ao Senhor. Segunda coisa é que a ordem não é vencer o mundo. Vou chegar lá, vou converter todo mundo. Se Deus quiser, né? Vai que você converte todo mundo no INSPER, quem sabe? Mas assim, a ordem não é vencer, a ordem é apenas lutar. Ou seja, você vai agir pela convicção. Vai agir pela convicção. Você não vai, estou falando aqui para o Vinícius, mas assim, todos os nossos universitários, estudantes em ensino médio, quer que seja, gente no trabalho, não vá de banho-maria na onda do mundo. Esse versículo 8, decisão de firmemente não se contaminar, não é uma coisa que você faz uma vez na vida, é um estilo de vida. As crianças aqui citaram o Salmo 1, 2, né? O prazer está na lei do Senhor dia e noite, e isso é um antídoto contra o que acontece no Salmo 1, 1. O Salmo 1 é uma graduação. Bem-aventurado o que não anda, ele está primeiro andando. Depois se detém, ficou tão confortável que se assenta. Como é que você não faz esse banho-maria? Meditando na lei do Senhor dia e noite. E eu lhes recomendo, façam o devocional de vocês pela manhã. Difícil coisa é encontrar o Senhor nas horas da tarde quando nós não os encontramos nas primeiras horas da manhã. Recorram a isso todos os dias, decidiram não se contaminar. Essa renovação da mente implica em renovação das ações. Ali o terceiro ponto. Aquilo que você crê necessariamente tem de ser externalizado. Deuteronômio 6 diz que aquilo vai estar atado no nosso fronte e atado na mão, né? Como você enxerga, assim você faz. O pessoal lê, é sinal da besta, vai botar um chip, né? Não, nada disso. Não é nada disso. É ética. É algo muito mais singelo, mas algo muito mais sério. É o como se pensa, assim se faz. Outra coisa é a impassibilidade da ética. Agir por convicção, não por conveniência. O que é certo, o que é errado. Se você tiver de pagar o preço, sofrer o dano por afirmar aquilo que Deus afirma, sofra o dano. Sofra, não faça. O chefe quer que eu faça isso daqui, não pode, não faça. Não faça. Sofra o dano, eu vou ser demitido. Seja. Deus honra aqueles que não se contaminam. Não jogue fora a sua consciência. A misericórdia do mundo é pesada, mas mesmo os açoites de Deus, eles trazem vida. E, finalmente, discernimento em tudo o que faz. Tem hora que vai ser para falar, tem hora que vai ser para ficar em silêncio. Tem hora que vai ser para levantar a cabeça, hora vai ser para baixar a cabeça. O Espírito Santo nos guia nesse discernimento. Esse é o agir ordinário do Espírito Santo. A sua obra de inspiração encerrou-se com o cânon. Mas a sua obra de iluminação da nossa mente e de direcionador dos nossos passos vai continuar até o dia de Jesus Cristo voltar. E Ele, vocês podem ter certeza, não vão abandonar vocês. Quando vocês estiverem na situação de tomar uma decisão, bater o pé, eu não vou me contaminar. Deus honra aqueles que não se contaminam. Ética de mármore.
impassível, cientes de que vocês não estão aqui para cumprir os seus sonhos. Estão aqui para fazer o que eu quero. Não somos seres autônomos. Nós somos seres subordinados. É por isso que nós chamamos o nosso Deus de Senhor. E que essas verdades sejam sempre evidentes em nossa mente, no nosso agir, nas nossas vidas, e que os outros também as vejam. Que Ele nos capacite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode passar, eu acho que... Assim, a próxima aula, então, gente, já não vai ser aqui no templo, vai ser a sala de discussão. Vocês saberem o que seus filhos vão discutir. Vai ser a discussão cristã universidade, vai ser o capítulo 6, de amando a Deus no mundo. E pode passar. E esse, lembrando, é o propósito, né? Não é só informar o leitor, não é só deixar vocês inteligentes sobre o assunto, mas mudança de cosmovisão, corrigir premissas e conceitos para que se coadunem melhor com as Santas Escrituras. A Bíblia, antes de ser um manual de teologia, ela é o manual do bom viver. Falava. Que aí vem o... Cadê o Jeanzão aí? Aí vai entrar o Jean com a série do... Qual que é? Escatologia? Vamos ver. E é isso, gente. Pode passar aí. E fim. Dúvidas? Se não, vamos encerrar, o tempo está avançado, que hoje teve o café da manhã, e aí libero vocês para irem almoçar, ficar com suas famílias, e até hoje à noite, se Deus quiser.